Glória a Deus. Uma vez mais eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Para aqueles que estão presentes, uma grande multidão está aqui nessa noite. Glória a Deus. 5 pessoas, né? Fora os anjos, né? Os anjos, a gente tem uma multidão aí, em nome de Jesus. E os queridos irmãos que nos acompanham uma vez mais pela live, pela transmissão do nosso culto, né? Assim como nós, dezenas, centenas, milhares de igrejas estão também se utilizando da tecnologia para que os seus fiéis, aqueles que fazem parte da membresia da igreja, possam estar alimentados pela palavra de Deus. Isso é importantíssimo, porque o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, as igrejas têm se utilizado da tecnologia, né, para que possa estar alimentando aqueles que têm sede da palavra de Deus. Mas nada melhor do que um culto onde você está como se diz, corpo presente no culto, né? Onde você sente o calor do irmão, onde você pode ouvir o glória e aleluia de um, né? O amém do outro, né? As lágrimas rolando no rosto de um irmão, e juntos, neste momento glorioso do culto, né? Todos sentirem a presença de Deus. Como eu orei alguns minutos atrás, a minha oração foi que se passe logo este momento para que a gente possa retornar, cultuar ao Senhor, né? Cultuar ao Senhor, estar presente no local que foi consagrado, como local de culto, de adoração, que é o templo, tá? Aonde os membros de uma determinada igreja se reúnem para cultuar o Senhor, para dedicar, para oferecer o seu culto a Deus, tá? Em nome de Jesus. A nossa oração é que passe esta onda toda, né? E a gente volte a cultuar, volte a fazer os exercícios, né? Ter os exercícios. Quando eu falo exercício, não estou falando de exercício físico, eu estou falando do exercício diário da vida, né? O trabalho, os afazeres, as atribuições da vida cotidiana. Mas quero agradecer a sua presença, uma vez mais nos acompanhando, estando presente neste culto online, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que irão acompanhar posteriormente, assistir esse vídeo, porque fica gravado no Facebook. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença e de estar conosco. Se você ainda não conhece a igreja, a Assembleia de Deus Missionária El Shaddai, nos procure, né? Se você se interessa em conhecer melhor, nos procure nas redes sociais, no nosso site, ademis.org. Nós estamos na cidade de Kelton, na Grande Dallas, aqui no estado do Texas, nos Estados Unidos da América. Deus te abençoe. Se você tem uma Bíblia, aonde você estiver nesse momento, né, talvez você fixa a Bíblia em papel, mas com certeza você tem aí no seu celular, né? Então, vamos fazer a leitura de alguns versos bastante conhecidos da palavra de Deus e vamos meditar nesses versículos para o nosso aprendizado, para a nossa edificação nessa noite de sexta-feira, culto de ensino. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Glória a Deus.
Vamos começar a partir do versículo 16. Diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, verso 17 agora, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como a das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de músicas. Glória a Deus. O presbítero Natanael já fez a oração por nós, e com certeza o Espírito Santo irá liberar a revelação da palavra de Deus para a sua e para a minha vida. Queridos, bem verdade é que o profeta Abacuque, como profeta, e aqui eu não quero adentrar muito na questão histórica, vou explicar um pouco o contexto em que o profeta Abacuque compôs este louvor, porque aqui é um salmo, aqui é uma canção, aqui é um louvor em forma de oração diante de Deus. Mas todos sabem que Abacuque, ele exercia o papel de profeta, e o profeta é aquele que ele leva a mensagem de Deus para o povo, e é uma chamada muito difícil, porque o profeta, ele não fala daquilo que ele quer falar, o profeta, ele não libera aquilo que ele quer liberar de si mesmo, o profeta, ele fala daquilo que Deus lhe entrega, o profeta libera aquilo que Deus o manda liberar. Então, o exercício de profeta no Antigo Testamento era um exercício muito difícil. Se você for analisar a vida dos profetas, você perceberá que, na sua grande maioria, os profetas, eles eram solitários, não tinham muitos amigos, eles estavam comprometidos com a verdade e com Deus, e por conta da desobediência do povo, porque o profeta trazia aquilo que Deus queria para o povo, era o porta-voz de Deus para a nação. Então muitas vezes essa nação que estava em caminhos tortuosos precisava ser corrigida, precisava ouvir a correção de Deus para retornar para o caminho certo, o caminho de Deus. Então ele tinha como obrigação passar para essa nação a informação que ele recebia de Deus, para que essa nação regressasse aos caminhos perfeitos de Deus. Então não era fácil, porque muitas vezes ele tinha que enfrentar líderes, os reis, que na sua grande maioria estavam desviados e em desobediência à voz de Deus, ao comando de Deus, à visão de Deus. Então ele vinha com a palavra de Deus, contrariando aquilo que o rei estava fazendo. Então muitas vezes esses profetas e homens de Deus eram perseguidos, eram maltratados, mal compreendidos e solitários. Então note aqui que a função, o exercício de profeta não era algo fácil. Nos nossos dias atuais, você, eu, ou alguém, ou algum servo de Deus que está comprometido com a palavra de Deus e que prega a verdade, também não é fácil.
Porque muitas vezes somos criticados por falar a verdade. Por quê, pastor? Porque estamos vivendo em um mundo que a Bíblia declara que jaz do maligno. Então, este mundo que jaz do maligno, este mundo que está sendo ninado, acariciado, né, pelo maligno, este mundo que o sistema já está corrompido, vive uma inversão de valores. E que inversão de valores é essa? Eles não gostam da verdade, não querem a verdade, não gostam de ouvir a verdade, porque a verdade liberta, e a verdade declara para esta pessoa que está em um caminho tortuoso, que ela precisa dar a meia volta e regressar ao caminho correto. Então muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade, não gostam de serem corrigidas. Então esta é a inversão de valores que estamos vivendo nos nossos dias. Por quê? Porque o sistema deste mundo jaz do maligno. É por isso que o apóstolo Paulo, ele adverte os irmãos de Roma, no capítulo 12, diz assim: olha, não vos conformeis com este mundo. O mundo aqui que o apóstolo Paulo fala não são casas, não são prédios, não são empreendimentos. Este mundo aqui é o sistema mundano. Não vos conformeis com este sistema mundano em que é regido pelo mal, em que há uma inversão de valores. O certo é o errado e o errado é o certo. Então essa inversão de valores, e nós que estamos comprometidos com a verdade, devemos pregar a verdade, e aí vem a perseguição, vem a incompreensão, vem calúnia e vem tantas outras coisas, mas esse não é o foco da mensagem. Estou dizendo aqui qual era o exercício de Abacuque, de profetizar a verdade para a nação de Israel pós-cativeiro, para que essa nação se voltasse para Deus, caminhasse com Deus, levasse uma vida digna diante de Deus. A nação foi chamada para conhecer a Deus, e não apenas para conhecer, mas para andar com Deus. Então o profeta, ele tinha esse dever, esta obrigação. O profeta Oséias, no capítulo 6, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele está falando para a nação de Israel. Então ele está dizendo: olha, vocês precisam conhecer, mas não apenas isso, vocês precisam prosseguir neste conhecimento, nessa jornada. E é justamente isso que eu quero, nessa noite, falar um pouco, compartilhar um pouco com vocês, sobre conhecer ao Senhor. Lemos aqui a oração em forma de canção, feita pelo profeta Abacuque no capítulo 3, a partir do versículo 16, quando ele fala que ele ouviu a voz do Senhor, e o seu ventre se comoveu, os seus lábios se estremeceram diante de Deus, e ele declara aqui: olha, eu preciso confiar neste Deus para que eu possa descansar no dia da angústia. Aleluia. Que sobrevirá sobre o povo. Então ele está dizendo assim: olha, vai haver um tempo de angústia, haverá um tempo de angústia. É o dia em que o apóstolo Paulo falou aos Efésios no capítulo 6, que devemos estar preparados para o dia da angústia, o dia mau. Ele chama do dia mau. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, se aproprie, tome posse das armaduras de Deus, para que possa estar firme quando vier o dia mau. O profeta Abacuque, ele está aqui dizendo: Senhor, eu desejo, eu quero confiar em Ti, para descansar no dia da angústia. Qual tem sido a sua postura diante do dia da angústia? O dia da angústia é o dia da luta, é o dia da provação, é o dia em que as coisas não ficam boas, as coisas não estão dando certo, as coisas parecem que estão indo por um caminho
que você não gostaria que fosse, a sua vida não está como você gostaria que estivesse, isso angustia a sua alma. Como você vive ou está vivendo no dia da angústia? Qual a sua postura no dia da angústia? O profeta Abacuque, e aqui repito, todo profeta ele precisava ter uma comunhão íntima com Deus, e ele está orando, ele começa a sua oração, pedindo a Deus um avivamento para a nação de Israel. Depois ele fala com Deus, dizendo para Deus: olha, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, não olha para a nossa multidão de pecados. Ele começa a engrandecer a Deus, falar de um Deus grande. Ele entra no dia da angústia, aí no versículo 17, que ele vai fechando esse capítulo magnífico, essa canção de louvor a Deus magnífica, e ele faz uma declaração que virou canções nos nossos dias, que virou o versículo em que muitos cristãos se apropriam para declarar a sua confiança em Deus, porque no dia da angústia precisamos estar firmes em Deus, confiantes na mão poderosa de Deus. Aí ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, 2, o produto da oliveira minta, 3, os campos não produzam mantimento, 4, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, 5, e nos currais não haja gado. Ele está falando de todos os recursos que a nação de Israel produzia, que trazia o sustento econômico para a nação. Ou seja, tudo isso que ele aqui está declarando, dizendo: ainda que todos os meios de sustento, toda a economia de Israel venha à bancarrota, venha a falir, ainda que Israel não produza mais nada disso, e se venha o caos, ele está falando de caos, ele está falando de falência, ele está falando de falta de alimento, ele está falando da falta da moeda. A moeda nesta época aqui era moeda de troca, alguém tinha uma ovelha, trocava por um gado, e assim sucessivamente ia trocando, ia se pagando uma coisa com outra. E ele está dizendo: ainda que não haja dinheiro, ainda que Israel não consiga se manter como uma nação, ainda que a nação de Israel desça ao nível mais baixo da sua economia e não consiga se manter, ele está dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Queridos, talvez aqui seja o ponto chave do insucesso, da angústia de muitos cristãos nos nossos dias. Eu sei que é difícil, eu sei que alguns não irão concordar comigo, mas verdade é que a nossa felicidade, a nossa alegria, ela tem se baseado em conquistas que são perecíveis, em conquistas que são passageiras. Por isso que muitos cristãos beiram a depressão, a angústia, beira a infelicidade, a tristeza, porque a sua alegria está fundamentada em coisas que são perecíveis, coisas da terra. E o profeta, nesta oração em forma de canção, ele está dizendo que a sua alegria, a fonte da sua alegria não está nas coisas perecíveis da terra, não está na economia de Israel, não está na sua fonte de renda, mas está no Senhor. Ele está dizendo: ainda que o caos se estabeleça sobre a nação, mesmo assim eu continuarei me alegrando no Senhor. Aleluia! Olha que coisa extraordinária, olha que relacionamento esplêndido que o profeta tinha com o Senhor
o Deus Jeová. Este deve ser o meu e o seu relacionamento com Deus. Nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos conhecer Deus de verdade e precisamos colocar em Deus toda a nossa confiança, esperança e alegria. A nossa alegria, a nossa esperança, a nossa confiança precisa estar depositada em Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. E isso vem através de um relacionamento. Quando você conhece alguém, e você conheceu essa pessoa o primeiro dia, você não deposita nessa pessoa a sua esperança, você não passa a confiar nessa pessoa de uma noite para o dia. É necessário você conviver com essa pessoa, é necessário você andar com essa pessoa, é necessário você desenvolver com essa pessoa um relacionamento. Na medida em que você vai se relacionando com essa pessoa que você conheceu, você vai percebendo os traços da personalidade dessa pessoa. É uma pessoa séria, é uma pessoa confiável, é uma pessoa com quem eu posso contar, que ela não vai estar fofocando, não vai estar falando de mim, é uma pessoa que, se eu de fato um dia precisar, ela vai me estender as mãos. Você vai notando a personalidade desta pessoa e você vai estabelecendo na sua vida, em relação a essa pessoa, níveis de confiança, de relacionamento. E na medida em que você vai vendo essa pessoa, a seriedade, o caráter, a personalidade dela, você vai confiando mais e mais nessa pessoa, sim ou não? Sim, isso é relacionamento. Ninguém abre a sua vida, para um outro, conhecendo essa pessoa apenas um dia. Apesar de que o mundo hoje está tão estranho, as pessoas não têm medo de abrir a sua vida no Facebook, no Twitter, no Instagram, seja lá onde for, estão abrindo a sua vida, mas o normal, estou falando da normalidade aqui, é você desenvolver um laço de relacionamento que vai em um nível avançando para chegar ao ápice, e você diz assim: eu posso confiar, eu posso me abrir com essa pessoa, que essa é uma pessoa séria e vai me ajudar. Bem, este é o nível de relacionamento, que é o ideal para que você possa abrir o seu coração para alguém. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o profeta Abacuque tinha esse relacionamento com Deus, os profetas tinham este relacionamento com Deus. Você acha que é fácil esta declaração? Você acha que é apenas palavras que saíram da boca do profeta Abacuque? Você acha que isso aqui ele estava apenas dissertando frases filosóficas? Você acha que ele estava aqui simplesmente fazendo um poema para estar registrado, mas que não era nada disso? Não, ele estava falando daquilo que ele vivia, daquilo que estava no seu coração. Ele estava falando de um relacionamento íntimo que ele tinha com Deus. E este é o ponto que eu quero que você, nesta noite, ou seja lá o momento, a hora que você vai estar ouvindo esta mensagem, entenda que devemos estabelecer este nível de relacionamento que os profetas, como o profeta Abacuque, tinha diante de Deus. Senhor, ainda que Israel venha à falência, ainda que Israel não se sustente, ainda que amanhã eu não tenha o que comer, ainda que amanhã não haja nada em Israel, mas, todavia, entretanto, eu me alegrarei no Senhor. Por que ele diz isso? Porque ele conhecia Deus. Ele conhecia Deus. E olha, queridos, eu sei que a internet,
né? As redes sociais estão alastradas desse assunto tão cansativo que nós todos os dias estamos ouvindo, da situação em que o mundo está. Eu não preciso nem dizer o que é, vocês sabem disso, né? Já está tão saturado que eu não quero tocar no assunto, mas eu percebi diversas pessoas falando, né, e se apropriando do Facebook, das ferramentas, né, de transmissão ao vivo, pessoas que eu nunca vi, e se aproveitaram desse momento. Que bom que você se aproveitou desse momento. A minha palavra não é para te desencorajar, né, na não propagação da palavra de Deus, não, pelo contrário, fale a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, mas precisamos observar e tomar cuidado qual é a motivação. Às vezes eu vejo algumas pessoas que apareceram no cenário aí das lives, que a única motivação, está explícito isso, a única motivação é ganhar seguidores, é tentar se aparecer, é tentar permanecer. Alguns que já estavam meio que esquecidos, né, fez também a sua encenação para voltar novamente a ser lembrado, e por aí vai. Mas estamos saturados desse assunto, e aí eu percebo que diante dessa situação toda, muitos cristãos tiveram uma postura lamentável de desespero, de alfinetar o outro, de falar mal do outro, sabe, uma situação que você percebe que aqueles que se declaram servos de Deus estavam entrando em desespero, em uma situação difícil, uma situação confusa, né? Na hora de unirmos forças e orarmos e buscarmos e dizer: Senhor, ainda que falte tudo, mas nós iremos confiar no Senhor. E aí parece que, por conta de não termos este relacionamento com Deus, muitos entraram em desespero, muitos entraram em histeria neste momento. E aqui uma vez mais, a gente percebe que precisamos desenvolver este relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como você tem passado diante desta crise mundial, em que as mídias, e aqui eu percebo que, uma vez mais, conseguem manipular grande parte da massa, né? Você tem se deixado ser manipulado pela mídia, você entrou em desespero, em aflição, e agora, Senhor, vai acabar tudo, o mundo vai se acabar, Senhor, o que é que eu vou fazer? Qual foi a sua postura? Você acha que o profeta Abacuque não estava vivendo isso? Se ele faz essa declaração aqui dizendo: olha, Senhor, Israel pode ser uma nação fraca, uma nação sem poder financeiro algum, sem força bélica alguma, mas se ela tiver o Senhor, se confiarmos no Senhor, seremos fortes. Queridos, nós, como filhos de Deus, precisamos confiar no Senhor. E sabe que eu percebo, quando eu estava meditando nesta palavra, eu percebo que Deus, algumas vezes, como um pai sábio, Ele treina os seus filhos, Ele treina. O pai inteligente, ele treina o seu filho para a vida. Um pai inteligente treina o seu filho, aconselha o seu filho para a vida, para ele enfrentar as dificuldades da vida, sim ou não? Nós, como pais, treinamos os nossos filhos. Eu converso com os meus filhos, eu falo sobre experiências que eu tive na minha vida, né, na tentativa de instruí-los em suas vidas, para que eles saibam lidar quando enfrentarem essas situações. E muitas vezes nós permitimos algumas coisas
acontecerem na vida dos nossos filhos para que eles tenham experiência. Deus é esse Pai que treina. Senhor, porque isso está acontecendo comigo? Deus está treinando você. Senhor, porque o Senhor permitiu isso no mundo? Porque Ele está treinando os seus filhos ao redor do mundo. Treinando a quê, pastor? Treinando o seu relacionamento com Ele. Diz a verdade. Diante deste quadro, você não orou mais? Você não buscou mais a Deus? Você não se interessou mais pelas coisas de Deus? Então, entenda que Deus permite algumas situações na minha e na sua vida para nos treinar e nos levar a um nível de comunhão maior. Eu lembro agora do profeta Ezequiel, quando ele teve a visão do mar em que o anjo mediu 1000 côvados e mandou ele entrar, e ele entrou e eram águas que davam nos seus tornozelos, depois mais 1000 águas que davam nos seus joelhos, e aí o anjo foi medindo, porque o nível da comunhão tem que aumentar, o nível da comunhão não pode ficar e não pode ser superficial, não pode ser aquela comunhão de quando você aceitou a Jesus, tem que ser uma comunhão cada vez maior e mais perto de Deus, conhecendo a Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu passo a conhecê-lo. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu percebo a sua grandeza, o seu poder, a sua ação poderosa, a capacidade das suas maravilhas, de um Deus poderoso. Então o anjo mediu, e o profeta diz assim: olha, eram águas que não davam para ir andando, atravessar, mas eram águas que o encobriram, ele teve que ir a nado. E ele disse: o Espírito do Senhor me levou de um lado a outro, deste rio, né? Ele atravessou, ele foi mergulhado. Deus, Ele quer que você mergulhe nesta comunhão, neste relacionamento. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você o conheça. O texto sagrado diz: eu amo os que me amam e os que me buscam, né, de madrugada, né, os que estão buscando ao Senhor, né. O Senhor diz para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus quer nos anunciar coisas. Deus, Ele quer falar contigo em um nível mais intenso, em um nível mais profundo, mas para isso o seu degrau de relacionamento tem que ir subindo, né? Ou descendo, né? Diga-se de passagem, com os joelhos dobrados, né? Diante de Deus, descendo na presença dEle, né? E subindo neste relacionamento de comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus quer que você o conheça. Porque andar com Deus é andar pela fé. E andar pela fé é andar, né, fora da lógica humana, fora daquele raciocínio lógico que temos todos os dias. Andar com Deus requer confiar nele. Se relacionar com Deus é ver que Deus é aquele que chega para um homem que está liderando uma multidão, mandado pelo próprio Deus, e no seu lado esquerdo estão a terra dos inimigos, os cananeus, os heveus, os fariseus. Do seu lado direito está montanhas, atrás vem Faraó perseguindo para matar, e na frente tem o Mar Vermelho. E Deus ensinando este líder e o seu povo, diz assim: olha, atravessa o mar aí, que tem nas mãos, toca, tem um cajado, toca no mar. Isso é andar fora da lógica humana. Isso é andar por fé e não por vista. Aleluia.
Senhor, eu tenho uma vara, logicamente, o que é que uma vara me serve nesse momento em que, se eu for para a esquerda, eu tenho inimigos, se eu for para a direita, eu não consigo levar esse povo todo escalando a tempo para fugir de um inimigo que vem atrás, e se eu avançar para frente, eu tenho o mar, vai morrer todo mundo afogado. Para que uma vara me serve? E Deus disse: toca nas águas, Moisés. E a Bíblia diz que Moisés tocou no mar vermelho, e o mar, ele começou a abrir. Então Deus está ensinando aqui relacionamento com seu povo. Olha, eu não traço caminhos lógicos, né? Eu não vou pelo caminho que vocês estabelecem ou imaginam. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor, né? Os planos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, andar com Deus é se relacionar e ter confiança. Quando você anda com Deus, você passa a confiar em Deus, independente da situação que está vivendo. Senhor, eu sei que agora eu não tenho nada, mas o Senhor é poderoso para daqui a 1 minuto ou 1 segundo mudar todo o quadro da minha vida. Eu posso dormir hoje, Senhor, sem trabalho, mas eu tenho certeza que amanhã o Senhor vai abrir uma porta para mim. Eu posso dormir hoje, Senhor, e não ter o alimento para amanhã, mas eu sei que o Senhor irá providenciar o alimento para o seu filho. E se você se relaciona com Deus, e o seu relacionamento é tão íntimo, que atingiu um nível que Deus queria, aí você declara como o rei Davi, quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu sinto falta. Ou seja, ele está dizendo, ainda que me falte tudo, mas o meu relacionamento com Deus é o que não pode acabar, é o que não pode faltar. Então, se eu tenho Deus, de nada eu sinto falta. Agora imagina só, um Deus que ver um filho confiando tanto no seu pai, capaz de se lançar nos braços desse pai. Não é assim que os nossos filhos, quando ingênuos e pequenos, fazem? Colocamos ele no alto, tomamos distância e dizemos: se joga, e ele, sem piscar os olhos, se lança, porque sabe que irão cair nos braços de um pai que está protegendo e de um pai que não quer o mal do seu filho. Na hora que ele se joga, você vai lá e agarra o seu filho, e aquilo se torna uma aventura para ele, aquilo se torna algo inesquecível para ele, de pular e cair nos braços do pai. Será que não é isso que está nos faltando nesses dias de angústia, de se lançar nos braços de Deus e dizer: Senhor, a minha vida pertence a Ti, eu não tenho o controle da vida, o Senhor está no controle da vida. Então, se o Senhor está no controle da vida, o Senhor não vai deixar o meu barco naufragar. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não é só se alegrar, mas é uma alegria intensa, é uma alegria de júbilo, é uma alegria que, como diz lá na Bahia, o mar está pegando fogo e você está confiando no Senhor e pulando, exaltando: eu quero adorar o Senhor, mas olha como está a situação, você não está vendo isso, eu estou, mas Deus está no controle. Olha como está, olha a notícia hoje, o que aconteceu, né? Não, Deus está no controle, glória a Deus, aleluia. Parece até utopia é o que eu estou falando, mas é o relacionamento que Deus ele quer desenvolver, Ele quer que os seus filhos tenham. Ele não quer que os seus filhos sejam manipulados como massa de manobra da mídia, da grande mídia, em que na sua grande maioria é satânica, é usada para o mal, gerando
Infelizmente, nos filhos de Deus estaria desespero. Não, Deus não quer isso. Deus quer um povo unido e confiante. Quando alguém vir lá dar uma notícia ruim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Deus, e exultarei no Deus da minha salvação. Você está dizendo, olha, está tudo aí caminhando para a destruição, mas Deus é aquele que está orquestrando uma grande orquestra. Ele é o maestro, Ele é o regente, e vai chegar o momento do grande finale, sabe, aquele momento em que a orquestra, a sinfonia, ela vai se preparando para o grande finale. Na hora que vai acabar, entra aquele momento majestoso em que se encerra aquele concerto com chave de ouro. Deus está regendo este concerto, Deus está regendo este mundo. Ele é o gestor de todas as coisas, nada foge do seu controle, e vai chegar o momento do toque final de Deus. Creia nisso. Você que é filho de Deus, filha de Deus, Deus quer um relacionamento neste nível para nós, os seus filhos, nos dias de hoje. Este é o relacionamento que Deus, Ele quer que os seus filhos tenham. Que a nossa alegria não esteja em carro, em casa, que a nossa alegria não esteja no real, no dólar, na bolsa de valor, na poupança, seja lá o que for que é perecível e passa. A nossa alegria, nossa felicidade tem que estar no Senhor, que não passa e é eterno. Aí quando vêm as dificuldades, meus irmãos, porque deixe-me lhe dizer, há tantos crentes, vamos orar para repreender isso. Como é que você ora para repreender sinais dos fins dos tempos? Está na Bíblia, vai acontecer. Devemos estar preparados, porque a Bíblia diz que a igreja irá passar pelos princípios das dores. É mister que isso aconteça. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas a porqueira da teologia da prosperidade vem deturpando a consciência de muitos cristãos, que hoje só pensam no materialismo, no possuir, no ter, e fica angustiado porque sai o iPhone 12 e ele ainda está no 10, ele quer estar no 12 ou no 11, saiu a tecnologia do carro que dirige sozinho, eu preciso, porque senão, e vive nessa histeria, meus irmãos. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que no capítulo 13, 12 de Hebreus, que nós não podemos nos embaraçarmos nas coisas desse mundo. O mundo jaz do maligno, e o mundo ele vai criar situações para você se embaraçar. Sabe, o mundo sempre vai ter coisinhas para você se embaraçar no seu relacionamento com Deus. Como assim, pastor? O mundo sempre vai estar criando dívidas, porque quanto mais dívida você tiver, mais preocupado a sua mente vai estar em ter que trabalhar para pagar, para ter, para possuir. E aí você se ajoelha para falar com Deus e só sabe pedir. Senhor, eu preciso pagar isso. Senhor, olha, me dá dinheiro. Olha, Senhor, abre a porta. Isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus está além de tudo isso, do possuir. Senhor, como é bom estar na sua presença. Como é bom sentir essa presença que me envolve, que me abraça, que me sustenta, Senhor.
Olha, Senhor, eu quero declarar que existem dias na minha vida assim que eu amanheço triste, angustiado, eu não sei o que é, mas acontece. Mas, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero ter o Senhor para confiar, não me deixa, Senhor, estar fixado nas notícias ruins, eu não quero ser levado de um lado para o outro, Senhor, por ventos de doutrinas, eu não quero ser levado para um lado para o outro, por notícias, Senhor, mas eu quero receber de Ti a notícia em primeira mão. Você sabia que Deus, quando você se relaciona com Ele, Ele lhe dá a notícia em primeira mão, antes de vir qualquer coisa sobre o mundo? Foi assim com Abraão, quem não lembra? Posso ocultar alguma coisa ao meu amigo? Olha que nível de relacionamento. Sabe que nível de relacionamento é esse? Já estou finalizando, aguenta só um pouquinho. Este é um nível de relacionamento. Deus quer que você chegue a um nível de relacionamento mais ou menos assim. Aquilo que é meu é de Deus, e o que é de Deus é meu. Eu sou amigo dele, então tudo que eu sinto, eu falo para ele, eu conto para ele, eu me relaciono com ele. Aí sabe o que é que vai acontecer? Este pai que ouve simplesmente a verdade que você diz quando você se abre, ele vai dizer: eu também não posso ocultar nada ao meu filho. Foi assim que ele fez com Abraão, eu não posso ocultar a Abraão, o meu amigo. Então, resumindo, quando você se torna íntimo de Deus, não existe segredos entre você e Deus e você. Este é o nível de relacionamento que o Senhor, Ele quer desenvolver conosco nesses dias. Agora, aproveite esses dias para se relacionar com Ele, porque como eu disse no início, Deus, Ele tem suas estratégias, Deus, Ele tem a sua pedagogia, a sua forma de ensinar. Então, a muitos dos seus filhos, Ele ensina passando por um desertozinho da vida, passando por um vale, Ele ensina entrando em uma cova, Ele ensina dentro de uma fornalha. Deus tem os seus métodos de nos ensinar, e a faculdade de Deus, ela nunca fecha. Nós estamos vivendo dias em que as escolas, as faculdades, estão com as portas lacradas e fechadas e com os seus cursos online, mas a faculdade de Deus nunca fecha. Não tem tempo difícil, não tem situação que feche a faculdade, o ensino, a maneira de Deus ensinar os seus filhos, a pedagogia de Deus para com seus filhos. Então, Deus permite algumas coisas sobrevir sobre a nossa vida, para a gente tomar aquele choquezinho e descer para se relacionar com Ele. O meu desejo é que aprendamos nesses dias o quão importante é estar na presença de Deus, o quão importante é se relacionar com Deus, o quão importante é ser íntimo de Deus, o quão importante é estar ao lado de Deus. Que o Senhor em Jesus Cristo lhe abençoe, traga sobre a sua vida bênçãos espirituais, supra suas necessidades. Lembre-se, Deus é o seu Pai, é o nosso Pai, e eu oro para que Ele possa estar te abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. Obrigado, irmão Júlio, pelo louvor, glória a Deus. Podia até deixar passando aí, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Eu quero fazer uma oração rápida. Ore comigo onde você está agora, na sua sala, no seu quarto, no seu carro, no seu escritório, aonde você estiver. Ore comigo agora alguns minutinhos e reflita nessa mensagem e pense um pouco sobre o que eu falei. Será que Deus, Ele não quer que os seus filhos busquem esta comunhão que foi dita nessa noite? Como está a minha comunhão? Eu preciso mais de Deus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Ouvimos, Senhor, a tua palavra que é poderosa. Senhor, como queremos ter essa comunhão contigo.
Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a ter esta comunhão. Eu sei, Senhor, que as demandas da vida, que as intempéries da vida, que as circunstâncias da vida tendem, Senhor, a nos impedir de ter este relacionamento contigo, essa intimidade de amigos, Senhor, aonde o Senhor não esconde nada, não há segredos, Senhor, neste relacionamento, só transparência, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, tira aquilo que nos impede, que nos atrapalha, faz de nós, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, filhos, Senhor, bem relacionados contigo. Pai eterno, toma o teu povo que está, Senhor, nesse tempo, Senhor, em casa, sem poder congregar, Pai eterno, impedidos de muitas atividades na vida. Pai eterno, o mundo está assim. Pai eterno, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que estes são os sinais dos fins, mas, Pai eterno, nos ajuda, Senhor, a vencermos, nos ajuda, Senhor, a compreendermos e a ter confiança em Ti, Senhor. Protege, guarda, Pai eterno, e sustenta os seus filhos aonde eles estiverem, em o nome de Jesus. Oro por aqueles que estão enfermos, seja essa enfermidade de que ordem for. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, toca agora e cura, Senhor, este homem, esta mulher, esta criança, este jovem. Pai, cura agora, Senhor, não importa se essa enfermidade é física ou emocional ou espiritual, Senhor, o Senhor tem poder para curar, e nós te pedimos, Senhor, cura para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus em Cristo te abençoe.